Olá, meu nome é Adriano Barbosa, sou estudante do curso de licenciatura em História pela Unifael, no Polo de Angra dos Reis. Minha orientadora é Caroline Barão Marache, doutora em História pela Universidade Federal do Paraná e mestre em Educação pela mesma instituição. E este é meu trabalho de conclusão de curso. E o título da minha pesquisa é As representações midiáticas da Ilha Grande e a transformação do estigma do presídio em identidade turística no período de 1990 a 2000. Neste trabalho, eu procurei investigar como a mídia contribuiu para a mudança da imagem da Ilha Grande, que por muito tempo foi marcada pela presença do Instituto Penal Cândido Mendes, o famoso presídio da ilha. Com o tempo, essa imagem foi sendo substituída por outra ligada ao turismo, à natureza e à tranquilidade. Minha proposta é entender como esse processo aconteceu, principalmente por meio dos jornais. O objetivo da minha pesquisa foi compreender como as reportagens dos jornais contribuíram para essa mudança simbólica, ou seja, investigar de que forma a mídia ajudou a transformar a imagem da Ilha Grande de um espaço temido, marcado pelo estigma do presídio Cândido Mendes e pela associação ao crime e à violência, para um lugar idealizado como paraíso natural, destino turístico e cenário de tranquilidade. Essa transformação não ocorreu de maneira espontânea, mas envolveu um processo complexo de construção de uma nova identidade territorial, que passou a ser divulgada e reforçada por meio de discursos midiáticos. A pesquisa buscou, assim, analisar de que forma esses discursos foram articulados e quais representações foram priorizadas ou silenciadas nos jornais entre os anos 1990 e 2000. A partir disso, é possível entender o papel estratégico da mídia na ressignificação de um território e na valorização de determinados sentidos em detrimento de outros, colaborando com políticas de turismo, preservação ambiental e até mesmo de memória social. Essa pesquisa usou um método qualitativo, ou seja, buscou entender melhor como os significados, ideias que aparecem nas reportagens dos jornais têm influência, né, sobre uma localidade. Para isso foram escolhidas as matérias publicadas entre 1990 e 2000 em 3 dos principais jornais: o Globo, o Jornal do Brasil e a Folha de São Paulo. Esses foram selecionados porque são muito importantes na mídia do país e costumam tratar de temas sociais e regionais. No total, eu analisei umas 60 reportagens, mais ou menos, que falavam da Ilha Grande, mostrando diferentes pontos de vista, desde o tempo do presídio até o aumento do turismo na região. Essas reportagens foram estudadas com base nas teorias das representações sociais, que ajudam a entender como as pessoas criam e compartilham sentidos sobre o mundo. Também usei estudos sobre mídia e identidade para ver como os jornais ajudam a compartilhar sentidos sobre o mundo. Também usei estudos que foram necessários, no meu ponto de vista, para aprimorar e melhorar mais o meu argumento e descobrir que se são repetidas ou não algumas mensagens, que imagens da ilha eram mais reforçadas, o que significavam, o que ficava de fora. Com isso procurei mostrar como a mídia ajudou a mudar essa imagem da ilha para um lugar antes visto perigoso, isolado, a um destino valorizado pela natureza, segurança, o turismo. E eu escolhi esse tema por 2 motivos. Vamos dizer assim, ligados ao um é ligado ao meu interesse pessoal mesmo, quanto à importância também do assunto para a sociedade e para a pesquisa. O primeiro é que eu acho muito interessante a história da ilha. Ela é um lugar muito bonito, é cheio de cultura, mas também tem um passado difícil. Por muito tempo foi conhecida por causa do presídio, sendo vista como um lugar perigoso e isolado. Depois passou a ser conhecida como destino turístico valorizado. Esse contraste entre passado negativo e presente positivo me fizeram querer entender como essa mudança aconteceu. E é uma das principais ideias, né, que eu tive a respeito da ilha. Essa imagem, como tudo aconteceu,
a cultura local. E o segundo motivo, naturalmente, foi porque eu tive uma curiosidade também sobre o papel da mídia. E como esses jornais falavam do lugar, como influenciaram bastante, como as pessoas enxergavam através daquilo que era dito pelos jornais. Isso pode ajudar a melhorar a imagem de uma região, como atrair turistas, investimentos, ou também pode reforçar preconceitos. Por isso eu analisei como a mídia retratou a Ilha Grande nesse período de mudanças. E pareceu uma boa forma de pensar nos efeitos sociais, econômicos e simbólicos da comunicação. Tive algumas dificuldades. A principal foi o acesso às reportagens na década de 1990. Nem sempre foi fácil encontrar o material com boa qualidade ou então disponível digitalmente. A outra dificuldade foi interpretar esses discursos nos jornais. Muitas vezes as mensagens não eram muito diretas e foi necessário fazer uma leitura mais crítica para entender o que estava sendo dito nas entrelinhas, quais símbolos estavam sendo reforçados e quais estavam sendo apagados. As principais fontes da minha pesquisa foram as reportagens publicadas entre os anos de 1990 a 2000, em jornais de grande circulação no Brasil e também em alguns jornais regionais. Os jornais O Globo, Jornal do Brasil e a Folha de São Paulo. Eles foram escolhidos porque têm um alcance nacional e costumavam falar sobre temas como turismo, segurança, meio ambiente, que são centrais no meu trabalho. Além desses, também analisei alguns periódicos, outros jornais, o Fluminense, o Jornal do Comércio, Tribuna da Imprensa, Tribuna Livre e a revista Manchete, que trouxeram pontos de vista mais locais e diferentes sobre a Ilha Grande e suas mudanças. Ao todo, estudei umas 60 reportagens que falavam da Ilha Grande de forma mais detalhada, tanto sobre o seu passado ligado ao presídio, quanto o seu crescimento no turismo. Reportagens muito curtas, sociais ou anúncios foram deixados de lado. O foco foi em textos mais completos, com análises e descrições que ajudassem a entender como a ilha era vista pela sociedade naquela época. Desculpa. Acredito que essa pesquisa ela traz uma contribuição muito importante ao mostrar como a mídia ajuda a formar a maneira como enxergamos o mundo. Ao estudar o caso da Ilha Grande, ficou claro que os jornais tiveram um papel importante nessa mudança, né, da imagem do lugar. A ilha, que antes era vista como um local ligado à violência e ao presídio, passou a ser mostrada como um destino turístico com natureza bonita e valor cultural. Essa mudança na forma de representar a ilha teve efeitos reais. Ela ajudou a atrair turistas, investimentos e também influenciou como os moradores passaram a ver o lugar onde vivem e a sua própria história. A mídia, portanto, não foi só um instrumento de informação, mas também ela transforma a realidade, podendo reforçar preconceitos ou criar novas formas de ver os lugares e as pessoas. Além disso, a pesquisa também traz reflexões sobre temas como memória, identidade, disputas simbólicas, que são muito importantes hoje em dia. Em um tempo marcado por fake news, polarização e apagamento de histórias, pensar no papel da mídia na construção de sentidos mais necessários, são mais necessários no tempo de hoje. Espero que esse trabalho incentive outras pesquisas e discussões sobre como diferentes grupos sociais, especialmente os marginalizados, são representados nos dias de hoje. Afinal, a maneira como falamos sobre um lugar ou uma população pode influenciar não somente na sua imagem, mas também no seu futuro. A principal conclusão do meu trabalho é que a mídia tem um papel muito importante na mudança de uma imagem de um lugar, e se tratando principalmente da Ilha Grande. Teve uma influência muito grande durante os anos de 1990. Os jornais começaram a falar mais sobre a beleza natural da ilha, como as praias, o ecoturismo, e foram deixados de lado as lembranças do presídio e da violência do passado. Esse tipo de escolha ajudou a criar uma nova identidade para a ilha, agora vista como um paraíso turístico. Mas essa mudança não aconteceu por acaso.
ela envolveu escolhas feitas nos jornais, pelos jornais no caso, interesses econômicos, disputas sobre partes da história que deveria ser lembrada ou esquecida. Por isso, entender como a mídia constrói essa imagem nos ajuda a pensar de forma crítica sobre o que vemos e lemos todos os dias. Espero que esse trabalho ajude a criar novos olhares sobre a Ilha Grande, mostrando como a mídia pode influenciar na forma como enxergamos os lugares, suas histórias e identidade. A mudança na imagem da ilha tem um lugar marcado por um presídio a um destino turístico valorizado, mostra os espaços que estão sendo sempre modificados e que as palavras e imagens circulam sobre eles com um impacto muito real. Essa reflexão espero que possa inspirar outras pessoas a terem conversas sobre memória, mídia e sociedade. Eu agradeço desde já, né? Muito obrigado por assistirem a minha apresentação